e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical e a todos aqueles que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela rica oportunidade de estar aqui hoje, ao Bispo Ides, Bispa Neuza, Pastor Samuel, Pastor Itamar Batista, por abrir espaço para falarmos sobre um tema tão importante como o suicídio. Bom, sabemos que o suicídio ele está presente em todas as classes sociais, todas as faixas etárias, em todos os lugares. Então, falar de suicídio dentro da família, nas igrejas, nas escolas, é um ato de sabedoria e de inteligência. Bom, o tema da lição é o drama do suicídio. Pode passar. Bom, nós temos a verdade aplicada, que diz o seguinte, que diante dessa dura realidade, nós precisamos falar do suicídio, mas à luz da palavra de Deus, amém? Bom, eu coloquei uma passagem muito fantástica, que está em 2 Timóteo 3:16, 17, diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. E pensando nesta passagem, aqui eu quero falar uma história. E essa história, não sei se os irmãos conhecem, que fala a respeito da mala cheia. O que é isso? Havia um jovem crente e ele estava arrumando as suas malas. E de repente chega um amigo e diz o seguinte: e aí, está tudo pronto? Já posso colocar dentro do carro? E aí ele, não, tem algumas coisas que são assim essenciais que eu preciso colocar na mala. E esse amigo olhando aquela mala, falou: mas aonde você quer colocar tanta coisa? Não cabe. Ele, não, vamos fazer o seguinte, toma essa lista aqui, dá uma lidinha nas coisas que ainda falta que eu preciso colocar. Assim a gente encerra e nós vamos viajar. E esse amigo pega essa lista e começa a ler. E aí ele olha para essa lista e fala o seguinte: bom, meu amigo, aqui diz que você não pode se esquecer de um mapa, de uma bússola, de um espelho, de uma lâmpada, um capacete, uma espada também, alimentos, bom, alguns livros de história, poesias, cânticos, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas. A essa hora o amigo estava desesperado. E aí o jovem crente, todo calmo, tranquilo, olhou para esse amigo e diz o seguinte: meu amigo, fique calmo e tranquilo, porque o que está nessa lista aí está tudo aqui. Por entender, irmãos, que está tudo aqui, nós podemos ficar calmos, tranquilos, para falar sobre qualquer assunto, amém? Pode passar. Aí o texto referência está em Salmos, capítulo 43, versículos 7 a 11, que os irmãos acabaram de ler, mas enfim, eu quero ressaltar aqui o versículo 11, que diz o seguinte: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O rei Davi faz um questionamento, como diz a Bispa Neuza semana passada, que todos nós já fizemos algum dia. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Em algum momento de nossas vidas, a nossa alma vai estar sim abatida, cansada, sofrida. Mas nessa passagem há algo fantástico que diz esperar em Deus. Em Hebreus 13:5 diz que esse Deus, Ele jamais vai nos abandonar, vai nos deixar. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Por isso, irmãos, nós podemos estar firmes e confiantes, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela diz que no mundo tereis aflições, sim.
Mas também diz que nós teríamos que ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque nós esperamos em Deus. Irmãos, abrace essa verdade. Em algum momento de nossas vidas, alguém pode nos abandonar. Alguém pode afastar de cada um de nós. Nem todas as pessoas que escreveram parte da nossa história vão escrever a história inteira conosco. Nem todas as pessoas que caminharam em algum momento da nossa vida vão caminhar para sempre conosco. Mas existe algo maravilhoso, existe alguém que está ao nosso redor e derredor, que cuida, que ampara, que zela, que acolhe, que nunca vai nos abandonar. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode passar. Bom, agora nós vamos entrar, num assunto complexo e delicado, suicídio. O que é suicídio? Suicídio é um ato, na realidade quando a gente pensa em suicídio, é sempre algo muito complexo, porque suicídio é um ato de autodestruição. O indivíduo, na realidade, ele não quer acabar com a própria vida, ele quer acabar com a dor que ele está sentindo. Bom, na palavra de Deus nós temos alguns exemplos, de pessoas que pecaram e foram afetadas, o pensar, sentir e agir. Uma dessas pessoas é Judas. Judas, ele traiu Jesus e ao trair, entregar para os inimigos, de repente dentro dele surge um desespero e ele, atormentado por aquele remorso, ele suicida. Está aqui em Mateus 27:5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Nós temos também um exemplo de Saul, Saul, ele começou bem, mas ele desobedeceu a Deus e sem mostrar arrependimento, ele foi atacado pelos filisteus. E veja só, irmãos, está em Samuel 31:3-5, que diz que houve um combate muito grande e os flecheiros acertaram Saul de forma grave. E Saul pediu para o escudeiro que o matasse. E o escudeiro não teve a coragem, ficou desorientado. E Saul então se mata. E o escudeiro, vendo aquela situação, também comete suicídio. Pode passar. Bom, na lição diz o drama da autodestruição. Eu prefiro dizer o tamanho do problema. Sabem por quê? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas morrem por ano em todo o mundo. É como se a cada 40 segundos uma pessoa suicidasse. A cada 3 segundos uma pessoa tentasse o suicídio. O Brasil hoje é o 8º país no mundo em número de suicídios e o 2º em número de suicídios na adolescência. Eu coloquei essa figura do iceberg porque o que eu estou dizendo aos irmãos hoje nada mais é do que a ponta do iceberg. O restante, que é o que ninguém vê, nós vamos falar aqui na escola bíblica dominical, mas à luz da palavra de Deus. Amém? Pode passar. Por que as pessoas pensam em suicídio? Por que existe essa ideação suicida? Pensamento suicida não é escolha, é sintoma. Ei, prestem atenção, pensamento suicida não é escolha. Ninguém escolhe ter esse tipo de pensamento, é um sintoma. Vamos entender mais profundo o que é isso? Bom, existem alguns fatos associados ao suicídio. Quais fatos são esses? Aqui eu coloquei 4 fatos de extrema importância e relevância. Primeiro fato, transtorno psiquiátrico. Segundo fato, gravidade. Terceiro, grupo de risco. E quarto, crise. Eu vou falar de forma detalhada sobre cada um desses fatos no dia de hoje. Pode passar.
Bom, primeiro fato é o transtorno psiquiátrico. 90% das pessoas que suicidaram foram ou poderiam ter sido diagnosticadas por algum tipo de transtorno psiquiátrico. Pensem bem, vamos dizer assim, o transtorno mais conhecido aí, associado à depressão, ao suicídio, é a depressão, e foi falado de forma brilhante pela Bispa Neuza domingo passado. Mas não existe só a depressão. Existem também fatores, transtornos como transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, uso e abuso de substâncias, álcool, drogas, enfim, pode passar. Nós temos aqui o segundo fato, gravidade. Irmãos, quanto mais grave estiver o quadro clínico da pessoa, mais próximo essa pessoa vai estar de ter pensamentos e ideações suicidas. Veja bem, vamos pegar o primeiro fato, que é a depressão, que é a mais conhecida por todos. Agora vamos pegar o segundo fato, a gravidade. O psicólogo, o médico, ele acaba pedindo exames, né? Nós, profissionais da área da saúde, psicólogos, sabemos avaliar a intensidade dessa depressão através de testes comprovados, aprovados pelo órgão regulador que chama SATEPSE. Bom, nós temos o protocolo de depressão, que vai avaliar que nível que está essa depressão, se está leve, se está moderado, grave, severo, enfim. Quanto mais grave estiver a depressão, mais próximo esse indivíduo vai estar de ter pensamentos e ideações suicidas. Agora eu quero levar os irmãos a refletir sobre algo muito importante. Que os irmãos não precisam ser psicólogo, psiquiatra, para ter essa primeira avaliação. Veja só, nós temos fatores protetivos e fatores não protetivos. O que significa isso? Fatores não protetivos são desesperança, desamparo, desespero, solidão. Todos esses fatores, eles não nos protegem. Existem fatores protetivos, como a esperança, o amor, a alegria. Todos esses sentimentos, eles nos protegem. Bom, faça uma autoavaliação. Como estão esses fatores não protetivos na sua vida? Eles estão fracos, médios ou fortes? E os fatores protetivos? Eles estão fracos, médios ou fortes? Irmãos, quanto mais forte estiver o fator não protetivo e mais fraco estiver o fator protetivo, aí há um risco. Os irmãos precisam buscar ajuda, ok? Para ser detectado, não precisa ser psicólogo para fazer essa autoanálise, né? De como estão os meus sentimentos. Mas para ser tratado, sim, pode passar. Bom, nós temos o terceiro fato, que é o grupo de risco. Os irmãos sabiam que existem grupos que estão mais sujeitos a risco, a cometer suicídio do que outros? Veja bem, diante os sexos, a mulher, ela tenta mais suicídio, enquanto o homem comete mais suicídio de fato. Entre os homens, o jovem, ele comete mais suicídio, mas nós não podemos nos esquecer dos idosos. Porque quando um idoso tenta suicídio, a letalidade do método é muito maior do que a do jovem. Ok? Pode passar. Nós temos o quarto fato, crise. Bom, crise, todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós vamos passar por crises. Na palavra diz que no mundo teríamos aflições, e de fato nós temos. Mas veja só, existem crises situacionais, existenciais, crises de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Bom, crises situacionais são aquelas crises que aparecem de repente. E aí você leva um susto e se desespera. São crises que estão aliadas com fatores externos.
Bom, já as crises existenciais têm a ver com conteúdo interno. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, tem muito a ver com propósito de vida. É muito comum receber no consultório pacientes com crise de meia-idade, onde você pergunta assim: quem que é você? E ele diz o seguinte: eu? Não sei. Crise existencial. Nós temos as crises do desenvolvimento. Quantas fases o indivíduo passa? Tem gente que passa por essas fases de forma mais tranquila, mais amena, mais suave. Outros enfrentam crises. Pode passar. Mas a grande questão aí é se nós estamos em crise ou em Cristo. Ah, e tem uma diferença maravilhosa. Sabe por quê? O mundo quer implantar na nossa mente que nós estamos em uma crise eterna. O Brasil estava numa crise política. De repente veio a pandemia, entrou uma crise econômica, e essa crise econômica foram surgindo crises dentro da família. Quantos casais recebemos no consultório, à beira de um divórcio? Crises. Mas será que nós estamos em crise ou em Cristo? Isso faz muita diferença. Nós precisamos entender que nós estamos em Cristo e passamos por crise. Abraça essa verdade para vocês. Nós estamos em Cristo, e se nós estamos em Cristo e passamos por crises, nós vamos passar. Não é permanente, é temporário. Jó é um grande exemplo disso. Jó passou por todas as crises possíveis e imagináveis, não é verdade? Todas elas. E Jó se abateu, sim. Ficou com essa alma abatida, angustiada, sofrida. Mas veja só, teve até vontade de morrer em um certo momento. Mas ele nunca cometeu ato de suicídio. Sabe por quê? Porque ele estava em Cristo, ele estava em Deus. Assim como nós precisamos estar, amém, irmãos? Bom, nós percebemos que em um determinado momento, a mulher de Jó ainda vira para ele e diz: amaldiçoa esse Deus. E morre. Crise conjugal, crise familiar, passou por crise financeira, passou pelo processo do luto. Quantas crises! Mas, irmãos, a boa notícia é que nós vamos passar por todas elas e cantar o hino da vitória, amém? Pode passar. Agora, se estamos passando por crise, nós estamos passando pela pandemia. Mas o que fazer? A Bíblia é tão maravilhosa, irmãos. Ela é tão fantástica que aqui eu consigo aliar aqui a palavra de Deus com a ciência. A ciência diz que nós pensamos, sentimos e agimos. E a palavra de Deus nos mostra: ei, peraí, não conforme com esse mundo não. O mundo está dizendo que você vai viver uma eterna crise. Não conforma com isso, transforma, renova sua mente. E como que a gente vai renovar e transformar nossa mente para experimentar e comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Vamos ver? Pode passar. Olha que fantástico esses processos: transformar, renovar e experimentar. Vamos lá? Transformar. Quem quer transformar alguma coisa precisa sair da zona de conforto, na realidade. Quem quer conquistar alguma coisa precisa sair da zona de conforto. Irmãos, nós somos compostos de corpo, alma, espírito. Tem muita gente cuidando demais do corpo, mas se esquecendo da alma e do espírito. Tem muita gente cuidando da alma, mas se esquecendo do corpo e do espírito. Tem gente cuidando do espírito, mas esquecendo do corpo e da alma. Nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Cuidar como? Vamos pegar o corpo? Quem quer ter um corpo saudável pode ficar no sofá tomando Coca-Cola e comendo sanduíche?
Não, né? Nós precisamos ter uma atividade física regular, boas horas de sono, uma boa alimentação. Tudo isso exige o que, irmãos? Esforço. Sair da zona de conforto, entrar na zona de confronto. Vamos pensar na alma? Interessante, bispa, que as pessoas têm o hábito de fazer um check-up assim no corpo uma vez no ano, né? Deviam fazer também na alma, né? É importante checar como está a minha alma. Só que eu preciso saber quem procurar. Tem muita gente com problema da alma que vai no médico. Quantas às vezes a gente recebe encaminhamento de cardiologista, que a pessoa chega com falta de ar, aperto no coração, sudorese, tremores nas mãos, nos pés. Eu estou tendo um infarto. Vai no médico, faz um check-up e o médico chega e fala, olha, seu problema, você não tem nada no corpo, você tem na alma, procura um psicólogo. A gente tem que saber quem recorrer. Assim, quando eu tenho algum problema no espírito, eu preciso procurar a igreja, eu preciso procurar os pastores. Ei, é necessário buscar ajuda. Como entender então esse processo de transformação? Aí eu coloquei uma imagem só para ilustrar a metamorfose. Como que é interessante o processo da borboleta. Para ela virar borboleta, ela precisa sair do quê? Do casulo. E no casulo está tão bom ali, está tão confortável, aconchegante. Mas ela precisa sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto, para virar uma borboleta, para criar asas e voar, e experimentar da boa, agradável e perfeita vontade, não é verdade? Mas aqui eu preciso ensinar aos irmãos, aí vai a dica, né, do pensar, sentir e agir. Na palavra de Deus diz que nós temos que transformar e renovar. Renovar o quê? A nossa mente. Mas a mente só? Não. Eu preciso renovar o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. E aí vai uma dica. Sabe as 3 peneiras de Sócrates? Verdade, bondade e necessidade. Vamos pegar esse processo de renovação da mente. Vamos pegar o pensamento. Vamos passar pela primeira peneira. Será que o que eu estou pensando agora é verdade? Primeira peneira. Segunda peneira, da bondade. Será que o que eu estou pensando agora é bom para mim? Vai me acrescentar? Terceira peneira. Será que o que eu estou pensando agora tem necessidade de ser pensado nesse momento? A bispa Neuza pontuou uma coisa fantástica. Precisamos filtrar o que o outro fala, inclusive. Precisamos filtrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Sabem por quê? Pensamento negativo gera sentimento negativo e a ação vai ser negativa. Pensamentos positivos geram sentimentos positivos e ações positivas também. Só assim nós podemos experimentar e comprovar dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode passar. Irmãos, nós sabemos que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Isso é fato, nós sabemos. A cada um suicídio, prestem bem atenção nessa informação. A cada pessoa que suicida, 6 a 10 pessoas ao redor adoecem emocionalmente. Os irmãos podem calcular o efeito que isso causa, esse efeito dominó? Nós entendemos sim que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus vem para trazer vida em abundância. Por isso a importância da igreja abrir espaço para que nós possamos falar sobre isso, para abrir a mente, transformar, renovar os pensamentos, cuidar de cada um de nós. É necessário esse cuidado, esse zelo, para não adoecer, porque se a gente adoecer, vocês podem ter certeza, muitas outras pessoas ao redor também vão adoecer. Pode passar. O pano de fundo, a raiz. É tão interessante que no consultório, os profissionais da área da saúde aqui ouvem muito isso, né?
doutora, eu tenho um vazio assim, mas um vazio. Aí a pessoa tenta preencher com coisas, tenta preencher com relacionamentos, pessoas, viagens, bens materiais. E aí aquele ciclo vicioso. C.S. Lewis diz o seguinte, que a gente só pode ser preenchido por quem nos criou, que é Cristo, nada mais. Todo esse movimento é em vão. Toda essa busca é uma busca incessante, é correr atrás do vento. E quantas pessoas se perdem nesse movimento? Tem um certo autor que diz o seguinte, que é como se o indivíduo, ele se assemelhasse a um carro que precisa de ser abastecido. Aí ele vai, sabe aquela correria louca do indivíduo? Põe R$100 de gasolina aí, abastece o tanque. Ele vai andar um pouco, mas esse carro vai parar. E ele precisa abastecer de novo, e ele abastece. Completa o tanque aí, agora eu posso andar muito, mas essa gasolina vai acabar. E ele vai ter que abastecer de novo. E aí entra nesse ciclo vicioso que não tem fim. Porque nós só podemos ser preenchidos por quem nos criou, que é Cristo. Amém? Pode passar. Irmãos, a Bíblia é contrária ao suicídio. Quando Deus entrega os 10 mandamentos, no 6º tem a frase, não matarás. Matar o outro, ou a matar a si mesmo, né, é um ato contra o autor da nossa vida, da nossa história, além de ferir o principal mandamento. Qual mandamento é esse? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Vamos refletir sobre isso? Eu imagino aí um triângulo, a base, o alicerce, é amar a Deus. Eu preciso amar a Deus. Mas existem 2 lados desse triângulo que nos fazem pensar. Amar o próximo como a mim mesmo. Irmãos, tem tanta gente amando muito o próximo e esquecendo de si mesmo e adoecendo. Tem tantas pessoas amando demais a si mesmas e esquecendo do próximo. E aí Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, gracioso, que Ele coloca esse mandamento brilhante. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o próximo como a mim mesmo. Em pé de igualdade. Quando há um desequilíbrio, quando eu amo demais esse outro, eu adoeço porque eu esqueço de mim. Quem já viajou de avião, já ouviu a aeromoça dizer o seguinte: caso haja uma despressurização, máscaras cairão, não é verdade? E a gente põe essa máscara em quem? Será que a gente põe na pessoa que está aqui do nosso lado? A gente põe na gente, né? Sabe por quê? Para a gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar da gente mesmo. Ei, profissionais da saúde, quantos profissionais adoecidos porque cuidam demais do outro e se esquecem de cuidar de si mesmos. Ei, esposa, quer cuidar do seu marido? Cuide de si também. Se você estiver adoecida, provavelmente você não vai conseguir cuidar do seu marido, da sua família, da sua casa. Cuidem, amém? Pode passar. O suicida pode ir para o céu? Nós ouvimos muito isso, né? Irmãos, será que compete a nós o julgamento? Será que nós, enquanto cristãos, podemos se assentar no trono do juízo e decidir o destino eterno de uma pessoa? Essa missão é de Deus e ela é intransferível. Nesse momento, irmãos, de extrema dor para esse familiar que perdeu essa pessoa, nós temos que oferecer o nosso apoio,
o nosso acolhimento, o nosso amor, a nossa escuta, mas nunca, nunca o julgamento. Bom, em Lucas 23, 42, 43, o ladrão lá na cruz, ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, ninguém explica Deus. Tem uma música que diz, né? Ninguém explica Deus. Não compete a nós julgar, e sim amar mais e julgar menos. Amém? Pode passar. Irmãos, suicídio tem prevenção. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, existe um fator importantíssimo que eu tenho visto no consultório. As pessoas parecem que estão perdendo um pouco da empatia. A empatia faz com que o indivíduo consiga ser sensível à dor do outro. Se eu não conseguir ter a empatia, como é que eu vou saber que aquele outro que está do meu lado, ele está precisando da minha ajuda? Sabe o que eu mais ouço no consultório? Pessoas dizendo assim: doutora, quem está mais próximo, na realidade é quem está mais distante. A pessoa parece que ela cega para a dor do outro. Eu ouço muito no consultório, às vezes o marido falar assim: doutora, eu estou num estado de sofrimento tão grande, minha mulher não consegue enxergar. É empatia. Nós precisamos ter empatia com o outro para poder detectar alguns sinais e sintomas. Prestem bem atenção. Nós falamos agora há pouco sobre os 4 fatores. Então, hoje, os irmãos já têm um pouco mais de conhecimento. Se os irmãos observarem alguém que tem alguma doença, algum transtorno psiquiátrico, se observarem que esse irmão está com um transtorno, e esse transtorno está de moderado para grave, se esse irmão encontra-se numa crise muito grande ou num grupo de risco, sinal de alerta. Nós temos alguns fatores também importantes, como abordar a pessoa, minimizar o risco e manter contato. Pode passar, eu vou falar sobre cada um deles. Como ajudar? É uma dúvida muito frequente. Doutora, eu estou sem saber como ajudar. Eu tenho visto que o meu colega de trabalho anda triste, anda afastando de todo mundo. Alguma coisa está acontecendo, mas eu não sei como ajudar. Vamos aprender? Bom, primeira coisa, você não vai abordar essa pessoa em qualquer lugar. Você vai chamar essa pessoa para perto de você. Irmão, ei, vamos tomar um café. Dá um pulinho na minha casa, vamos conversar um pouco. E lá, os irmãos vão oferecer a escuta qualificada. Não é dar opinião, não é julgar, é ouvir. Bom, essa pessoa, ela precisa sentir que ela não está sozinha, que tem alguém ali ao lado dela. Agora, como minimizar esse risco? Bom, eu entrei em contato com essa pessoa, conversei com ela, observei sinais e sintomas. Agora, irmãos, está na hora de buscar ajuda. Está na hora de buscar um profissional capacitado para auxiliar aquela pessoa. E não só buscar um profissional, também acessar a rede de apoio, as pessoas que estão próximas. Porque muitas das vezes, como eu disse, quem está mais próximo é na realidade que está mais distante. Às vezes um outro lá de fora percebe esses sinais. Então está na hora de entrar em contato com um familiar. Olha, eu tenho visto, fulano anda tão ruim. O que você acha da gente fazer alguma coisa, buscar um médico, acompanhar ele numa primeira consulta? É um gesto de amor e de carinho. Bom, pode passar. Nós temos aí também a questão de manter o contato. Porque veja bem, se é uma pessoa do lado de fora, não é do contexto aqui familiar, eu não posso seguir essas instruções e esquecer dessa pessoa. Eu preciso estar em constante
contato com essa pessoa, eu preciso ligar, eu preciso acompanhar de perto essa pessoa e acompanhar não só a doença, mas o tratamento também. Pode passar. Irmãos, sinal de alerta aí. Prestem atenção. Tem pessoas que vão demonstrar assim esse isolamento total. Deixam de encontrar as pessoas que mais amavam, deixam de fazer coisas as quais gostavam, elas vão se distanciando, se desapegando das pessoas. Sinal de alerta para esse perfil de pessoa. Segundo, tranquilidade repentina. De repente aquela pessoa estava num sofrimento psíquico muito grande. E de uma hora para outra você encontra a pessoa e ela está toda plena. E aí você fala, nossa, mas fulano melhorou numa rapidez. É um sinal de alerta. Cuidado. Tem também um sinal de alerta muito importante. Irmãos, esse sinal é só para pessoas que estão adoecidas. Não vai interpretar o familiar mal, não. Se alguém estiver desfazendo de algum objeto, no sentido assim, olha, a pessoa está doente. Ela está em crise, está num transtorno psiquiátrico grave. E ela te liga e fala assim, ô meu irmão, eu tenho uma coisa aqui, mas que eu gosto tanto, eu queria deixar com você. Amor, irmãos, recusa esse presente. Recusa, busca ajuda, porque esse irmão está precisando, ok? Vamos lá. Falas aparentemente sem sentido. Quem nunca ouviu, às vezes, uma fala solta de algum irmão, e aí vira e cutuca para o outro irmão e fala assim, ixi, fulano tá doido. Que fala mais sem noção, não entendi, foi nada aqui que ele falou. Sinal de alerta. Esse irmão está pedindo socorro. Frases, a bispa Neuza mesmo disse, né? Frases como, nossa, eu queria dormir para sempre. Se eu pudesse, a vida para mim ela não tem mais sentido. Que é os 4 Ds que a gente chama, né? Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Sinal de alerta. Pode passar. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. O que não dizer para as pessoas que têm ideação suicida. Isso é muito importante. Primeiro item lá da lista, não condenar. Hipótese nenhuma, não julgar o sofrimento do outro. Você não está dentro do outro para saber o que ele está passando. Não julgue, não condene. Segundo ponto, dar opinião. Ah, irmãos, a gente ouve muito isso, né? Fulano está assim porque é falta de Deus. Ou então, é para chamar atenção. Às vezes chegam uns pais no consultório e falam assim, doutora, para que a senhora está preocupada assim? Ah, eu conheço demais meu filho, ele só quer chamar atenção. Sinal de alerta, irmãos. Não é para chamar atenção, não é frescura, não é falta de Deus. Está dando para entender o que eu estou dizendo aqui? Quantos estão entendendo? Amém. Vamos lá. Brigar. Tem gente que fala assim, doutora, dá vontade de sacudir a pessoa. Falar assim para ela, olha para a vida, acorda para a vida. Brigar vai adiantar? Só vai piorar a situação. Porque pensamento suicida não é escolha, é sintoma. E os irmãos aprenderam no dia de hoje. Ah, frases de incentivo. Quem nunca ouviu isso, né? Às vezes alguém achando que está aconselhando, que está ajudando, está atrapalhando, está potencializando o problema. Às vezes a pessoa fala assim, ô irmão, sua vida é tão boa, você tem um marido tão bom, umas filhas tão boas, um emprego tão bom. Como que o irmão pensa uma coisa dessa? Irmãos, essa é a pior frase. Sabe por quê? A pessoa vai pensar assim, peraí, se eu tenho uma família boa, eu tenho um emprego bom, eu tenho tudo, então o problema sou eu mesmo, a culpa é minha. Nunca falem dessa forma, ok? Pode passar. Como ajudar? Bom, nós já falamos, se a questão é espiritual, buscar a igreja, se a questão é emocional, buscar auxílio dos profissionais, psicólogos, psiquiatras.
Se a doença é física, buscar ajuda aos médicos. Agora nós temos, que chama de Centro de Valorização da Vida, o CVV, que ele dá esse apoio. Tem muitas pessoas que têm vergonha de buscar ajuda, muitas pessoas. E aí foi criado então há mais de 50 anos o CVV, para dar apoio, suporte emocional para essas pessoas. Mas a função é ouvir e acolher. E depois, claro, eles orientam a buscar ajuda. Interessante que essa semana eu liguei de curiosidade para obter algumas informações. E quem me atendeu foi a Tereza de Santa Catarina. E ela disse o seguinte, ela foi me explicar, inclusive quem se interessar, né, para se voluntariar aí, porque eles estão precisando de voluntários. Cada voluntário tem 4 horas semanais, né? Então recebe um curso de capacitação. E ela me disse algo que eu fiquei muito impactada. Claro que eu sabia do nível que estava, mas quando ela falou, aquela frase dela causou um impacto muito grande, que eu perguntei, Tereza, mas como é que é? Vocês recebem muitas chamadas? E ela disse o seguinte, Patrícia, é a conta de terminar uma ligação, já tem outra na espera. Dá para entender quantas pessoas ao nosso redor e derredor estão precisando de ajuda e muitas das vezes têm vergonha de pedir ajuda e recorre muitas vezes ao CVV. Então eu coloquei, claro, esse 188 é um número só para todo o país, mas tem um número aqui de Goiânia para quem quiser ter informação, enfim, para poder estar se capacitando e trabalhando como voluntário. Pode passar. Bom, irmãos, já estou finalizando aqui a minha fala. Muito se fala da campanha do Setembro Amarelo, mas pouca gente sabe a origem disso, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês o quanto é sério isso e quanto as pessoas precisam de ajuda. Bom, Mike, 17 anos, nascido e criado nos Estados Unidos. Ele havia comprado um Mustang 68, reformou, pintou de amarelo, coisa linda. Aparentemente, estava tudo ok com ele. A família não percebeu nada. E um certo dia, eles encontram Mike morto dentro do Mustang. Aquela família ficou tão impactada, porque eles perceberam uma coisa. Eles perceberam que aquele filho não conseguiu pedir ajuda. Então, no velório, eles fizeram cartões e colocaram assim, se você precisar, peça ajuda. Irmãos, eles receberam tantas ligações. A partir daí surge essa campanha Setembro Amarelo. Setembro, porque Mike morreu em 8 de setembro de 1994. E amarelo por causa do Mustang amarelo. Pode passar. Bom, eu comecei com Deus e vou terminar em Deus. Tudo que a gente começa em Deus, a gente termina em Deus. E eu vou finalizar aqui com Atos 16, 25, 34. Com Paulo e Silas orando, cantando hinos, e de repente há um terremoto, há um abalo nas estruturas, as correntes caem, os presos fogem, e o carcereiro desesperado, o carcereiro foi para se matar. De repente, irmãos, ele ouviu algo que mudou a história dele e de toda a família. Ei, não faça isso, eu estou aqui. Eu trago para a nossa realidade hoje. Ei, irmãos, quem por acaso já teve ou tem ideações suicidas, ei, não faça isso. Nós estamos aqui. O que vale a igreja, se não para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram? Nós estamos aqui para acolher. Os pastores estão aqui para auxiliar. Nós, profissionais da área da saúde, estamos aqui para ajudar, para tratar. Nós estamos aqui. Ei, marido, diga à sua esposa, eu estou aqui.
Mulher, diga para o seu esposo, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Pais, digam para os seus filhos, nós estamos aqui. Amém? Eu finalizo a minha fala dizendo, eu estou aqui. Obrigada.